do Pentecostes hoje. Primeira parte. Pastor Kenneth Whisky. Ok, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estava viajando por algumas semanas e foram interrompidos os estudos sobre este livro aqui, O Espírito Santo, de Sinclair Ferguson. E hoje, depois de, eu acho, mais de um mês, estamos retomando essas aulas. Ok. Este livro aqui, O Espírito Santo, Sinclair Ferguson. Todo mundo conhece Sinclair Ferguson, pessoalmente? Eu também não conheço pessoalmente. Eu ouvi ele falar, mas eu não cheguei a conhecer ele. Mas Sinclair Ferguson é um dos maiores teólogos reformados dos nossos tempos. Ele está vivo ainda. Ele é um teólogo escocês e ele ensinou por muitos anos nos Estados Unidos também. Ele é o mentor do Dr. Joel Beeke, que esteve aqui recentemente falando no simpósio dos puritanos. E Sinclair escreveu este livro, um dos mais importantes livros dos nossos dias sobre o Espírito Santo. Nós temos tratado em várias aulas a introdução. Na primeira aula, nós tratamos na segunda aula sobre o Espírito e sua história. Na terceira aula, nós tratamos capítulo 2, o Espírito de Cristo. Na quarta aula, nós tratamos o dom do Espírito, se não me engano. E era para tratar, na quinta aula, Pentecostes hoje. Ponto de interrogação. Pentecostes hoje. Mas paramos. Nós não fizemos aquela aula, porque eu viajei. Então, vamos retomar nossas aulas neste capítulo 4, Pentecostes hoje. Mas, hoje à noite, eu vou abordar este tema. Sim, eu vou abordar o tema Pentecostes hoje. Mas eu não vou seguir aquilo que está no livro. Eu vou, semana que vem, abordar o livro e dar, como nas outras aulas, dar um resumo do livro. A gente vai tratar semana que vem. Mas hoje à noite, eu vou apresentar alguma coisa que eu já apresentei lá na loja, na livraria Betsalém. Não sei quem estava lá. Se todo mundo estava lá, é melhor a gente sair e comer uma pizza juntos e pular a aula. Alguém estava lá quando eu falei sobre Pentecostes hoje? Ok, bom. Aí vamos... Se eu ficar assim, sem saber o que falar, aí eu vou perguntar a vocês o que eu falei naquela época. Então, hoje à noite, eu quero abordar especialmente três coisas: Pentecostes e primícias, Pentecostes e a lei, Pentecostes e o templo do Espírito Santo. Então, primícias, lei e templo. Então, nós vamos ver Pentecostes sobre essas três óticas: Pentecostes e primícias, Pentecostes e lei, Pentecostes e templo do Espírito Santo. Boa noite. E eu estou usando cada uma dessas coisas para enfatizar o seguinte, que Pentecostes, o evento registrado em Atos capítulo 2, é um evento cristológico. Ferguson fala isso também. O evento cristológico quer dizer que é um evento que é algo redentivo. É um evento da história da redenção no Senhor Jesus Cristo. E como os demais atos de Cristo foram uma vez por todas, ele nasceu uma vez por todas, ele não nasceu e nasceu várias vezes. Ele
morreu uma vez por todas. Ele se ressuscitou uma vez por todas. Ele subiu ao céu uma vez. Ele não vai sempre subindo e voltando, subindo e voltando. E, da mesma forma, biblicamente, devemos entender Pentecostes como aquele dia quando o Jesus Cristo glorificado, ele derramou seu Espírito Santo sobre sua igreja. Isso também é um ato cristológico, um evento cristológico. É uma coisa que aconteceu uma vez por todas. Então, nós vamos, eu espero, enxergar isso melhor, este caráter de ser uma vez por todas, um evento que aconteceu e não pode se repetir. Nós vamos abordar isso sob essas óticas de Pentecostes e primícias, Pentecostes e lei, Pentecostes de templo. Agora, importante aqui, quando eu digo que aconteceu uma vez por todas e que não pode se repetir, não é para nós pensarmos, então, em Pentecostes, não tem importância para nós hoje, então, porque não pode ser repetido. Então, cadê a obra do Espírito em meio da igreja? A gente fica sem a obra do Espírito, então? Não. Jesus morreu uma vez por todas. Mas isso não quer dizer que a morte dele não tenha muita relevância para a igreja hoje, todo dia. A morte dele fala alto, não é? Que a morte dele é a garantia do nosso perdão. E diariamente, no mundo inteiro, milhões e milhões de seguidores do Senhor Jesus Cristo recorrem a Deus por causa da morte de Jesus na cruz, eles pedindo perdão dos seus pecados. Então é muito relevante. Ele morreu uma vez. Ele não fica morrendo sempre. Mas ele morreu uma vez e as consequências desta morte estão reverberando durante toda a história, para toda a eternidade. As consequências continuam. Então, não fique desanimado ouvindo, rapaz, Pentecostes só aconteceu uma vez, não pode ser repetido. Então, será que a igreja nunca vai sentir a presença do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo não vai operar com poder nos nossos dias, porque ele só fez isso uma vez? Muito pelo contrário. Pentecostes é o dia quando o Espírito Santo veio habitar em meio da igreja. E da mesma forma que quando você faz uma mudança e você entra em sua nova casa, o outro dia você não vai tirar todos os seus móveis, colocar na rua e depois entrar de novo, todo dia. Só se você gosta muito de trabalhar, né? Você mudou e você entrou na sua nova casa e você está lá. Aconteceu uma vez. Mas as consequências de você estar na sua nova casa continuam. Você está lá e isso tem resultados e consequências. Pronto, então vamos ver a primeira parte do estudo de hoje à noite. Eu vou falar até 8h30 e depois nós vamos ter algumas perguntas, talvez. Eu acho difícil eu terminar hoje à noite, então talvez eu vou ter que dividir este estudo em duas partes e continuar semana que vem. Ok. Pentecostes e primícias. Nós devemos entender, em primeiro lugar, o que é o significado desta palavra Pentecostes. Qual é o significado, qual é a significância deste evento registrado pelo evangelista Lucas em Atos capítulo 2. Então, vamos para Atos 2 e vamos começar lendo, lembrando que o Espírito Santo inspirou toda a palavra escrita aqui. Então, cada palavra é importante. Deus, ele não joga palavras à toa na Bíblia. Cada palavra é bem escolhida. E o evangelista diz no capítulo 2 de Atos, ao cumprir-se
o dia de Pentecostes. E ele continua para explicar que aconteceu, ok, todos nós sabemos o que aconteceu, né? O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Mas é muito interessante que antes de acontecer o derramamento do Espírito Santo e antes de chegar assim, aparecerem aquelas línguas como de fogo, e antes de acontecer aquele fenômeno de falar em línguas, antes de tudo isto, Lucas já está falando sobre Pentecostes. Ele diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, bom, isso pode ser que posteriormente, depois do evento, todo mundo já sabe que aconteceu Pentecostes e ele está se referindo ao evento que já é conhecido como Pentecostes. Isso pode ser uma possibilidade. E muitas pessoas acham assim, que naquele dia aconteceu Pentecostes e por isto é chamado Pentecostes. Mas isso é um grande engano, porque Pentecostes já existia. E por isto, quando Lucas está dizendo ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ele não está se referindo àquele dia apenas, mas ele está se referindo a um dia muito conhecido no calendário da igreja do Antigo Testamento. Pentecostes era uma grande festa da igreja no dia do no Antigo Testamento. E Lucas está chamando a atenção que o dia no qual Deus derramou seu Espírito sobre a igreja foi bem escolhido, foi especificamente escolhido por Deus para acontecer numa festa judaica que se chamava Pentecostes. Ele quer chamar a atenção a isso. E se ele acha importante chamar a atenção a isto, e que isso é tão importante que posteriormente até a comemoração do derramamento do Espírito é conhecido como Pentecostes ainda hoje, mesmo se a gente não celebra a festa judaica, a gente ainda usa o nome antigo daquela antiga festa. Então, seria bom pesquisar um pouco sobre aquela festa. Por que Deus escolheu aquela festa judaica com aquele nome, Pentecostes, para naquele dia derramar seu Espírito Santo? O que tem a ver? Bom, então a gente volta na Bíblia para Levítico 23 e nós vamos ver Pentecostes no Antigo Testamento. E Levítico 23, verso 15, você talvez, em sua Bíblia, você tem títulos. Alguém tem um título, um subtítulo em cima do versículo 15? Pentecostes, ok? Então, já em Levítico, já no Antigo Testamento, nós temos Pentecostes. Né? Agora, todos nós sabemos que os títulos não fazem parte do autógrafo, dos documentos originais. É uma coisa colocada pelo editor e não é inspirado. Mas mesmo assim, tem a ver com Pentecostes aqui. Então vamos ver. Levítico 23 fala sobre festas. Veja o verso 2. Deus fala aos filhos de Israel, diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, são estas as minhas festas. Ele vai prosseguindo, elaborando uma lista de festas da igreja no Antigo Testamento. Ele fala sobre o sábado, verso 3, ele fala sobre, isso é uma festa semanal, né? Ele fala sobre a Páscoa, verso 4 até 8, a Páscoa, uma festa anual, a Páscoa lembrando a saída do Egito, porque a primeira Páscoa foi exatamente na noite antes de sair do Egito. E Páscoa literalmente significa passar por cima, porque na Páscoa
um cordeiro foi morto, o sangue do cordeiro foi colocado ao redor da porta das casas dos israelitas, e quando o anjo do Senhor viu o sangue do cordeiro pascal, ele não entrou naquela casa para matar o filho mais velho. Ele passava por cima daquela casa. Páscoa, passar por cima. E isso foi celebrado todo ano pelo povo de Deus no Antigo Testamento. Aí no verso 9 tem as primícias. Então, vamos ver as datas aqui, ok? Nós temos Páscoa. Qual é a data da Páscoa? Verso 5, no mês 1º aos 14 do mês. Então, dia 14 do primeiro mês no calendário judaico. Isso é Páscoa. Aí, no dia 15 de cada mês, verso 6, tem a festa dos pães asmos. 7 dias de comer pães asmos. Isso é no dia 15. E veja, então, o verso 9 em diante, fala sobre a festa das primícias. Quando acontecia a festa das primícias? Veja o verso 12. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Então, vamos voltar para o verso 10 primeiro. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes, quando entrares na terra que vos dou e chegardes à sua mesa, então trareis um molho das primícias. Todo mundo entende a palavra molho, né? Uma palavra nova para mim. Um feixe, se chama feixe também. Nas primícias da vossa mesa ao sacerdote, este moverá o molho perante o Senhor. Quando? Veja o verso 12. No dia imediato ao sábado, que é no domingo. Okay? É o primeiro dia da semana. Então, nós temos uma coisa bem específica acontecendo aqui. Nós temos Páscoa no dia 14, nós temos depois no dia 15, 7 dias de pães asmos, e durante essa semana de pães asmos também tem a festa das primícias, que acontece no dia imediato ao sábado, que é o domingo, sempre um domingo. Isso é a festa das primícias. O que foi ofertado sempre foi o primeiro feixe da colheita. Eles saíam para o campo e no decorrer do tempo se tornou um ritual muito importante. Todos os líderes da cidade, os líderes religiosos e civis, e saíam todos e escolhiam um lugar, já tinham escolhido um lugar no campo para oficialmente tirar primeiro o feixe da colheita e levar com muita pompa, muita solenidade para apresentar ao Senhor e o sacerdote mover na presença do Senhor, para celebrar o início da ceifa. E daí nós chegamos a verso 15. Ok? E no verso 15, veja cuidadosamente o que Deus diz aqui. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado, então mais uma vez um domingo, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, eu estou repetindo um pouco porque repetição é a mãe de aprendizagem. Hein? Nós temos dia 14, nós temos Páscoa. Nós temos dia 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses dias nós temos pães asmos. É uma semana, né? E, bom, vocês sabem que
a data, cada ano cai num dia diferente. Não é, por exemplo, se seu aniversário é dia 14, um ano cai na segunda-feira, outro ano cai na terça-feira e assim diante. Muda de dia, não é? Então, sempre eram dias diferentes, mas durante essa semana, por exemplo, qualquer dia sendo um sábado, digamos que foi dia 18, então o dia imediato ao sábado seria o domingo, o primeiro dia, e naquele dia seria o dia de primícias. Ok? Qualquer dia que seguia, que chegava depois do sábado daquela semana. Seria primícias. Aí, depois de primícias, contava-se 50 dias. Aí chegava a Pentecostes. Pentecostes não é um nome dado aqui no texto por esta festa, mas Pentecostes é apenas uma palavra, ou ligado a uma palavra grega que significa 50. Ok? Pentecostes. Deixa-me ver. Tem uma palavra em português. Pronto. Ok. Vocês podem ver o número 5, não é? Pentacampeão. Sempre tem a ver com futebol, as ilustrações no Brasil. Pentágono também. Pentágono é uma coisa com 5 lados, né? E Pentecostes é uma palavra não se referindo a 5, mas se referindo a 50, okay? Em grego. 50. Então, 50 dias. E vocês sabem que... Não, vocês fazem a mesma coisa do que os judeus. Vocês contam de uma forma inclusiva. Os americanos, não. Os americanos, por exemplo, se hoje é segunda-feira, aí você disser a um americano, de hoje a 8, a gente vai se encontrar, aí você vai chegar aqui qual dia? Como? Sim, mas o americano vai chegar terça-feira. Porque vocês contam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, que são 8 dias, né? Então, qualquer burro para ver isso, não é? Mas o americano não. Porque o americano, ele não vai contar hoje. Daqui a 8 dias, para ele, bom, vamos começar. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Eu gostaria de ter me reunido com vocês segunda, mas você quer terça, então vai ser terça. Então ele vai chegar terça-feira, porque ele vai contar não de uma forma inclusiva. Felizmente para vocês, é muito simples entender o significado da contagem judaica, porque eles faziam a mesma coisa do que vocês. Vocês são mais bíblicos do que os americanos. Então, são 50 dias do jeito brasileiro, ok? Do jeito judaico também, mas não do jeito americano, ok? Incluindo o dia das primícias. Então, significa que primícias sempre era no dia imediato ao sábado, que sempre seria um domingo. Então, 50 dias depois, sempre seria que tipo de dia? Um domingo, ok? Então, primícias no domingo, primeiro dia da semana, e Pentecostes também no domingo, primeiro dia da semana. Ok? Imediato ao sábado. E diz claramente aqui, porque diz, veja, 16, né? Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, é uma repetição. Também, depois do 7º sábado, vai ter o dia imediato, que seria o domingo. Ok. Então, chegamos a Pentecostes. Vamos ver o que acontecia. Bom, aqui, movia-se o feixe, que é a primeira coisa da ceifa. Primeira coisa, tirar do campo. Aqui é ofertado primeiro o produto da ceifa.
Veja aqui no verso 17. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. Aí tem outras ofertas, cordeiros e tal. Mas isso é importante. Primeira coisa da ceifa, feche primeiro o produto da ceifa. Porque depois de 50 dias estamos chegando no fim da ceifa e já tem farinha e já tem as coisas para produzir bolos e pães e outras delícias. Então, os primeiros produtos são oferecidos ao Senhor. Isso, depois de 50 dias, por causa de ser depois de 50 dias, chamava-se Pentecostes, em grego. Ok. Então, isso foi uma festa também conhecida como Festa das Semanas, porque acontecia sempre 7 semanas depois desta festa aqui. Ok. Bom, por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque isso é importante para a gente. É o que os judeus faziam milhares de anos atrás. Talvez é interessante, mas assim, o que vai mudar em nossas vidas? Porque a gente precisa saber desses detalhes. Bom, porque Lucas chama a atenção. Lucas diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Lucas diz, veja bem, leitor, eu quero chamar a atenção de você que o Espírito Santo veio, mas que dia que ele veio? Ele veio quando cumpriu-se as 7 semanas que deveriam ser contadas desde a festa das primícias. Deus não faz nada de uma forma aleatória. Ele faz tudo de propósito. Até a morte de Jesus foi de propósito. O propósito de Deus, não o propósito de Satanás. Também Satanás pensava que ele estava conseguindo coisa. Quando Jesus morreu na cruz, Satanás pensava que ele tinha vencido. Ele pensava que estava conforme o propósito dele. Mas Deus tinha um propósito maior. Não foi assim que Deus mandou seu filho, e aí não deu certo, não foi recebido pelos israelitas, por Israel. Então, Deus não está dando certo, então eu vou entrar no plano B e instituir a igreja. Não foi isso, não. Veja Atos 2, verso 23. Pedro pregando aqui, falando sobre Jesus, sendo Jesus este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Veja aqui uma coisa tão linda que a Bíblia sempre mostra, que Deus é completamente soberano, o homem é completamente responsável e ao mesmo tempo Pedro não para e diz, rapaz, como funciona assim? Deus determinou, mas vocês mataram. Ele não diz, bom, veja bem, judeus, Deus determinou, então vocês não tinham escolha. Vocês não são culpados, porque Deus determinou. Também ele não diz, bom, vocês mataram, então Deus não era soberano, porque Deus não queria. Não, ele apresenta os dois. Deus, ele determinou. É soberana a vontade dele. E vocês mataram. Que vergonha. Ele não tem problema nenhum. Não é triste que muitas pessoas hoje têm problemas com isso? Que Deus é soberano, que o homem é responsável? Pessoas querem ser mais sábios do que Pedro e do que Deus, porque eles querem entender e raciocinar de uma forma lógica como essas coisas se combinam. Pedro não tem problema nenhum. É assim, ponto final. Então, tudo foi feito conforme o determinado desígnio e presciência de Deus. Também a morte de Jesus aconteceu conforme o desígnio determinado de Deus. Agora me diga, quando Jesus foi crucificado? Qual é a época? O que ele estava celebrando na noite em que ele foi traído? A Páscoa. Páscoa. Paulo fala, em 1 aos Coríntios,
Cristo é a nossa Páscoa. E algumas traduções colocam uma interpretação disto: Cristo é nosso Cordeiro Pascal. Porque quando Paulo diz Cristo é nossa Páscoa, ele está dizendo isso. Isso é uma referência ao fato que Jesus é o sacrifício pascal, é o Cordeiro que foi morto. Isso foi a escolha de Deus. E quando nós sabemos disso, nós entendemos porque muitas outras vezes Jesus não teve problema nenhum com até multidões violentos que queriam lançar ele de um como se chama? Precipício. E Jesus passou no meio deles. Por quê? Porque não era a hora dele ainda, não é? Porque Jesus não poderia morrer em qualquer outra data do que a festa da Páscoa. Ele tinha que ser nosso Cordeiro Pascal. Porque o sangue dele tinha que cobrir as nossas vidas, como o sangue dos cordeiros pascais lá em Egito estavam ao redor da porta da casa do israelita para o anjo do Senhor passar por cima e a ira de Deus não entrar e matar naquela casa. E da mesma forma, o sangue de Jesus cobre o pecador arrependido, de tal forma que a ira de Deus passa por cima dele e não mata ele. Só que esse sangue aqui do cordeiro era apenas uma representação, apenas um símbolo. O sangue em si não tinha poder para fazer nada. Era apenas uma coisa que falava de um sangue maior, um sangue eficaz. Jesus é a coisa real. Isto é apenas a sombra, o tipo que aponta a coisa real. Então, ele teve que morrer no dia da Páscoa. E se o dia da morte de Jesus não foi por acaso, também não foi por acaso o dia da sua ressurreição. Ele se ressuscitou dentre os mortos, que dia da semana? Domingo, primeiro dia da semana, que é o dia imediato ao sábado. Então, no ano que Jesus escolheu para morrer, que ele não diz, eu entrego minha vida e eu vou tomar minha vida de novo. É uma coisa soberana de Jesus. Deus determinou. E Jesus é Deus. Entendeu? Então, naquele ano, ele morreu na Páscoa, ele ficou no sábado na cova, e naquele ano, no domingo, no primeiro dia da semana, ele se ressuscitou no terceiro dia. Não foi por acaso que foi naquele ano que ele morreu. Se fosse outro ano, o domingo teria sido depois de 5 dias, ou depois de 1 dia, entendeu? Mas Jesus queria ficar 3 dias na cova, no sepulcro. Então, ele ficou até o domingo. E naquele ano, o domingo sendo depois de 3 dias, qual era a festa naquele dia, quando Jesus se ressuscitou? Era a festa das primícias. Isso é uma coincidência? Que Cristo ressurgiu dentre os mortos na festa das primícias? Eu acho que não. Vamos para 1 aos Coríntios 15. 1 aos Coríntios 15, verso 20. Alguém pode ler? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Não é lindo? Jesus é as primícias. Jesus se ressuscitou na festa das primícias. Jesus é
literalmente, o primeiro ser humano que passou pela ressurreição da vida. Depois dele, virão muitos mais. Mas ele é o primeiro. Então, Jesus é as primícias dos que dormem. Ele ressurgiu dentre os mortos no dia das primícias. Então, quando nós pensamos sobre isso, nós lembramos aquilo que Jesus falou aos discípulos quando ele estava andando no caminho para Emaús. Vocês se lembram o que ele falou aos discípulos? Vamos para Lucas, capítulo 24. Várias vezes neste capítulo ele fala. Aí eles não entendem muita coisa. Eles estão tudo depressivos e deprimidos por causa da morte de Jesus. E o que Jesus diz no verso 25 até 27. Alguém pode ler? 25 até 27 de Lucas 24. Então lhes disse Jesus: ó honestos e tatos de coração, para que tudo o que os profetas disseram. Porventura não convém que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando com Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Okay. Então, os judeus falavam sobre as Escrituras como lei, ou Moisés, profetas e os escritos, ou lei, profetas e os Salmos, porque os Salmos era o primeiro livro daquela terceira parte da Bíblia do Antigo Testamento, na antiga dispensação. Então, o que Lucas está dizendo aqui, que Cristo percorreu a vida inteira, a Bíblia daquela época, que não tinha o Novo Testamento ainda, mostra que a Bíblia inteira fala sobre quem? Sobre ele. Jesus já tinha falado isso, não é? Aquela vez que ele falou com os fariseus, ele disse: vocês estão vasculhando nas Escrituras, pensando que vocês vão achar vida, mas vocês não sabem que essas Escrituras falam sobre mim. Vocês não enxergam isso, por isso vocês não estão entendendo nada. Todas as Escrituras falam sobre mim. Então, quando nós entendemos isso, que todas as Escrituras falam sobre Jesus, vamos, só para caprichar um pouco, vamos para capítulo 24, verso 44. Alguém pode ler? A seguir, Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora ele especifica as três partes. Agora continue até 46, por favor. Então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhe disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Ok, veja aqui que Jesus está dizendo várias coisas impressionantes. Está dizendo que, veja o verso 44, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer, Jesus está dizendo, veja bem, tem muita coisa escrita sobre mim no Antigo Testamento. E por que a igreja moderna quase nunca abre o Antigo Testamento? Se fala sobre Jesus. Se nós amamos Jesus tanto, se a igreja ama Cristo tanto, e se o Antigo Testamento fala completamente sobre Cristo, por que nós somos tão lentos a abrir o Antigo Testamento para expor Cristo? Porque Jesus está dizendo, da sua própria boca, está dizendo aqui, o que de mim está escrito. Onde? Na Bíblia inteira do Antigo Testamento. Moisés, profetas, salmos, todas as partes.
Então, Jesus abre o entendimento para esses discípulos, o que muitos discípulos de hoje não receberam esta bênção, porque não enxergam Cristo em nenhum lugar no Antigo Testamento, antes de Mateus, não enxergam Cristo em nenhum lugar. Então, devemos orar para mais servos de Deus hoje em dia enxergar aquilo que esses discípulos enxergaram, quando Jesus abriu o entendimento deles. Eles compreenderam o Antigo Testamento para enxergar Cristo escrito lá, e veja 46, assim está escrito. Opa! Assim, 44. O que sobre mim está escrito. 45. Abriu o entendimento para compreender as escrituras, as coisas escritas. 46. Assim está escrito que Cristo havia de padecer. Escrito, escrituras. E pessoas têm a ousadia de dizer hoje em dia a letra mata e o Espírito vivifica, como se fosse assim, a Bíblia não é importante, especialmente o Antigo Testamento não é importante. Assim, parece muito piedoso, porque de fato a Bíblia diz isso. A letra mata, o Espírito vivifica. Diz isso. Mas, se a Bíblia diz isso em um lugar, isso não pode desfazer aquilo que Jesus está dizendo aqui. E claramente Jesus aqui está achando que as Escrituras têm muito valor, porque falam sobre ele. Então, o Antigo Testamento fala sobre Cristo e fala sobre o fato que Cristo tinha que padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então, tudo está já determinado por Deus, tudo já está escrito e registrado no Antigo Testamento, tudo está lá. E, por isso, não é por acaso que no dia de Páscoa Jesus morreu, no dia imediato ao sábado, na festa das primícias, Cristo, que é as primícias daqueles que dormem, ressurgiu dentre os mortos. Não é por acaso, tudo foi planejado por Deus. E da mesma forma, não é por acaso que, como Lucas registra em Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, alguma coisa aconteceu. Não é uma surpresa, porque Jesus já tinha escolhido uma festa importante para morrer, outra festa importante para ressurgir entre os mortos. E a próxima festa, ele escolhe para fazer mais uma coisa impressionante. Você está vendo Jesus, de uma forma bem planejada, ele está dando novos significados àquelas festas. Melhor dito, dizendo melhor, Jesus está dando o real significado àquelas festas. Ele está cumprindo aquelas festas. Jesus veio para cumprir tudo, cumprir a lei. Isso não significa apenas cumprir os 10 mandamentos, mas cumprir todas as cerimônias, todo o sistema sacrificial, tudo que tem no Antigo Testamento. Ele veio para cumprir, para dar o significado integral, total e completo. E por isso, o dia que ele escolheu para derramar seu Espírito Santo foi o dia 50 dias depois da sua ressurreição. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. E vocês se lembram, eu falei já, que naquele dia, no Antigo Testamento, era para o povo chegar no templo com as primícias dos primeiros produtos da colheita recém-encerrada. Era para mover perante o Senhor os primeiros pães feitos com o trigo da colheita recém-terminada. E é exatamente naquele dia que Jesus Cristo, o Senhor, exaltado à destra de Deus, ele decide derramar seu Espírito Santo sobre sua igreja reunida. Por quê? Por que ele não fez isso um dia antes? Porque ele achou importante fazer isso no dia de Pentecostes. Bom, o que acontece nesta festa? Porque muitas vezes nós ficamos só enxergando o fenômeno de falar em línguas, mas Pentecostes é muito mais amplo, abrangente que isso. Muito mais. Veja em Atos 2 qual é a consequência de Pentecostes.
Porque depois da pregação de Pedro, vale a pena destacar e enfatizar, Pedro expondo as Escrituras, lendo e citando as Escrituras do Antigo Testamento, Pedro, cheio do Espírito Santo, é levado não a inventar coisas novas, mas ele, sendo cheio do Espírito Santo, é levado a ler e citar e expor o Antigo Testamento. As Escrituras, as coisas escritas. É isso a consequência de ser cheio do Espírito Santo. É um maior amor, um mais profundo amor, um mais profundo conhecimento e uma mais profunda coragem para pregar as Escrituras, a palavra de Deus. Não para inventar coisas que entram na minha cabeça. Isso não combina. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, expõe o Antigo Testamento e quando ele prega as Escrituras, tem consequências. Quais são as consequências? Veja verso 37. Alguém pode ler? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pronto. Então, qual é a consequência de Pedro ser cheio do Espírito? Ele prega o quê? Experiências? Ele prega visões dele? Não, ele prega as Escrituras. E qual é a consequência de uma pregação das Escrituras, da palavra? As pessoas dizem, rapaz, que coisa chata, a letra mata, o Espírito vivifica. Pedro, por favor, fale sobre, eu não sei, uma visão que você teve indo para o céu, uma nova revelação, talvez porque o Antigo Testamento é meio chato, uma coisa ultrapassada. Não. Qual é a consequência? A consequência de uma pregação da palavra, uma pregação viva e cheia do Espírito Santo, de um pregador cheio do Espírito Santo, é que tem corações compungidos, tem pessoas que são completamente arrasadas por causa dos seus pecados, e eles perguntam o que eu posso fazer. E veja verso 41, leia, por favor. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, a pregação viva e da palavra de Deus, acompanhada com o poder do Espírito Santo, produz conversões, produz crescimento na igreja. 3.000 pessoas em um só dia. Quem são essas pessoas? Primeiros produtos da ceifa. Eles são os primeiros produtos da ceifa que continua ainda e vai continuar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Esses 3.000 representam apenas os primeiros pães feitos com as coisas da ceifa. Né? Jesus é as primícias, os discípulos e os 120 reunidos fazem parte também das primeiras coisas colhidas, mas isso produz o quê? Os primeiros produtos são esses 3.000. Então, é isso que deve chamar nossa atenção, quando Jesus ele cumpre também esta festa do Antigo Testamento que se chama Pentecostes. Agora, primícias, assim, primeiras coisas da ceifa, ou primeiras coisas, primeiros produtos da ceifa. Primícia é algo que pode acontecer repetidamente? Não. Primícias acontecem uma vez. Né? Eu não posso ter 4 filhos e cada vez que um filho nascer, dizer, mais um primogênito. Eu tenho 4 filhos primogênitos. Eu acho que você tem que voltar para fazer a primeira série de novo para saber contar, porque você só tem um primogênito, não é? E da mesma forma,
Pentecostes, o cumprimento que Jesus dá àquela festa só pode acontecer uma vez. Da mesma forma que seria difícil Jesus cumprir a Páscoa repetidamente. Jesus morreu uma vez e, morrendo como o nosso Cordeiro Pascal, ele deu o significado total, integral àquela festa. Ele cumpriu. Ele não pode voltar e morrer mais uma vez. É uma coisa para todos, é uma vez para todos, não é? Quem não entende isso é romanista, que algumas pessoas chamam de católicos, né? Mas um católico romano, ele pensa que Jesus está sempre cumprindo o significado da Páscoa, porque o Jesus deles, que não é o Jesus da palavra, o Jesus deles está onde? Vai para uma igreja deles? Está onde? Bom, está na missa, sendo sacrificado diariamente, mas também, quando você vê as imagens, ele está pendurado numa cruz. Ele nunca termina seu sofrimento, nunca pagou cabalmente pelos pecados, e por isso os católicos romanos nunca têm plena segurança do seu perdão, porque Jesus nunca parou de pagar. Cada dia eu tenho que voltar para confessar meus pecados e tomar a missa de novo e receber mais graça, porque Jesus tem que ser sacrificado repetidamente. Então, eles não entendem, mas nós entendemos, eu espero. E Jesus morreu uma vez por todas. É isso que a carta aos Hebreus não cansa de enfatizar e de afirmar, que foi um sacrifício, o sacrifício eficaz. Então, quantas vezes? Uma vez. Pronto, morte dele. E a ressurreição, as primícias. Jesus toda semana está ressurgindo dentre os mortos. Mais uma vez, os romanistas pensam sim, os liberais, né? A teologia deles obriga eles a chegar a esta conclusão ridícula. Eu trabalhei como capelão no exército canadense por um tempo e eu falei com um colega católico romano uma vez e ele estava falando como um incrédulo mesmo, não crendo na historicidade da ressurreição. Eu disse, mas você não crê que Jesus realmente ressurgiu dentre os mortos? Que ele realmente voltou para ter vida? Ele disse, bom, Jesus, ele ressurge dentre os mortos cada vez no coração de alguém que chega a crer. Né? Então, ele espiritualizou isto no sentido que Jesus ressurge dentre os mortos em cada coração que se junta ao cristianismo. Bom, mas você vê que é um tipo de ressurreição repetida em vários lugares e várias situações. Mas nós sabemos que, biblicamente, é impossível, uma vez por todas, Jesus ressurgir dos mortos. E se é difícil imaginar uma repetição da ressurreição de Cristo, como as primícias, da mesma forma, é difícil imaginar uma repetição do aspecto de primícias no dia de Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes, registrado em Atos, o dia no qual o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, as primícias, os primeiros produtos de uma colheita missionária mundial pela Igreja de Cristo, foram apresentados ao Senhor. Isso só pode acontecer uma vez. Eu não posso chegar em algum lugar, eu não posso ir para um lugar e pregar e ver conversões e dizer, Jesus, esses são os primeiros convertidos cristãos de toda a história. Não posso, porque isso já aconteceu. Atos 2, uma vez. Não posso repetir. É uma vez por todos. Então, nós só abordamos até agora Pentecostes e primícias. Ainda falta Pentecostes e a lei, e Pentecostes e o templo do Espírito Santo. Mas eu espero que fique claro para nós hoje à noite o fato que Pentecostes, como um evento cristológico, um evento
da história da redenção é um evento único. Aconteceu. Jesus cumpriu totalmente esta festa judaica. Isso é, se você vai sair daqui com uma coisa em sua mente, que seja isso, que Pentecostes aconteceu uma vez por todas. Eu quero reiterar, como eu fiz no início da aula, que isso de forma alguma está, assim, a consequência disto, de forma alguma, é que então o Espírito Santo não tem nada a ver com a igreja hoje. Que o Espírito Santo não opera hoje. Que ele não opera com poder hoje na igreja. Muito pelo contrário. Todas essas coisas ele faz. Mas nós não podemos buscar uma repetição de algo que já aconteceu. Quando a igreja de hoje busca uma repetição de Pentecostes, estamos sendo tão errados quanto eles, quando eles estão buscando uma repetição da morte de Cristo. Não pode. Em vez de procurarmos uma repetição de Pentecostes, nós devemos buscar uma aplicação de Pentecostes. E eu vou chegar lá, bom, vai ser a semana que vem, porque o tempo acabou hoje à noite. Perguntas ou comentários? Tem alguém aqui? A última essa questão da não repetição, da singularidade desse evento, no caso aí, que depois pelo nosso foco, o que dizer das pessoas que usam passagens do Atos 8, Atos 10 e Atos 19, onde mostra que o Espírito Santo derramado sobre algumas pessoas recebem. Eles até falam de livros identificados com Atos 2. Isso seria consequência daquilo que ia acontecer em Atos 2 ou seria uma repetição? Bom, esse assunto específico é tratado no capítulo 4 aqui, e eu irei abordar este assunto provavelmente semana que vem, não, mas a outra semana. Mas, bom, repetindo a pergunta para a gravação, a pergunta é, dado toda aquela ênfase que nós ouvimos na aula sobre a singularidade do evento, o que dizer quando pessoas levantam ou mencionam os acontecimentos em Atos 8, Atos 10 e outros lugares onde parece que tem uma repetição desses acontecimentos de Atos 2, quando pessoas recebem o Espírito Santo, falam em línguas, etc. Então, isso realmente é uma repetição, o evento se repetiu, ou são apenas as consequências? Bom, eu vou abordar isso em mais detalhes daqui a 15 dias, se Deus permitindo, mas, nesse momento, deixe-me apenas chamar a sua atenção ao fato que Jesus já tinha predito isto, quando ele fala com os seus discípulos, em Atos capítulo 1, ele fala em Atos 1, verso 8, e diz o seguinte: mas recebereis, vocês, apóstolos, poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então ele se refere a Pentecostes aqui, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então Jesus já coloca a sua programação do avanço do seu reino, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, que são aqueles meio-judeus que os judeus não queriam ficar perto deles, e depois até os confins da terra, que são os gentios também. E é exatamente isso que acontece, que cada vez que rompe uma barreira
que já existia durante séculos e séculos e séculos, o Espírito Santo se manifesta de uma forma poderosa. E isso acontece em Samaria, quando os apóstolos vão lá para impor as mãos sobre a igreja, sobre os convertidos. Isso acontece com Cornélio, porque Cornélio é um gentil. Então, é a primeira vez que o evangelho vai também romper aquela antiga barreira bem radical que existia há milhares de anos entre os israelitas, os filhos de Abraão, e os não circuncisos. Então, uma coisa tão gritante, assim, imagine que a gente está numa igreja e imagine que por 2000 anos nós nunca fizemos tal coisa. E de repente alguém chega dizendo, não, Deus quer isso. Que isso? Por 2000 anos? Deixe-me usar um exemplo estúpido, ok? Eu gosto de exemplos estúpidos porque são mais fáceis a lembrar. Imagine alguém chega e dizer, não, tem que deixar um cachorro ser membro da igreja. Que isso? A gente nunca fez isso. É absurdo. Entendeu? Para a gente ser convencido de tal coisa, a gente vai querer ver uma coisa, um sinal de Deus mesmo, que isso que deve ser assim, não é? A gente está rindo, mas para o judeu, um gentil entrar para fazer parte do povo de Deus era a mesma coisa do que um cachorro para nós entrar na igreja. Que isso? Que coisa impensável. É uma coisa nojenta, coisa estúpida mesmo. Mas para o judeu era assim, um gentil. Aí Pedro, antes de Cornélio ser batizado, Deus teve que bater repetidamente na cabeça de Pedro, não é? Porque quantas vezes ele viu a visão? 3, entendeu? Não entendeu a primeira vez, nem a segunda, só depois da terceira. Rapaz, eu acho que Deus está querendo dizer alguma coisa, porque ele está repetindo, mas que isso? Coisa imunda, não posso, eu sou judeu, não posso. Ele nem poderia, conforme milhares de anos de prática dos judeus, nem poderia entrar na casa de Cornélio. Então, irmãos, nós devemos ter pena de Pedro. Assim, não foi fácil para ele, não. Assim, foi mexendo com a cabeça dele. Que isso? Como é possível? Então, por estas razões, quando o Evangelho rompe aquelas barreiras antigas, o Espírito Santo se manifesta com sinais e maravilhas e também com os fenômenos. Os fenômena, né? Eu não sei se vocês usam, mas os fenômenos, vocês dizem, ok. Os fenômenos que nós vimos no dia de Pentecostes. Agora, isso é importante, o seguinte é importante, o dia de Pentecostes não se limita aos fenômenos que acompanham aquilo que aconteceu. Isso é importante. Porque hoje, Pentecostes, línguas. Um sinal de como se chama? Igual, entre Pentecostes e línguas. Não é assim, não. Pentecostes é o derramamento do Espírito Santo, e a gente vai abordar isso na próxima aula, quando a gente aborda Pentecostes e o templo. Também a gente vai ver isso quando a gente aborda Pentecostes e a lei, porque Pentecostes marca o dia quando Jesus cumpre a festa do Antigo Testamento, quando Jesus cumpre as promessas que ele fez no Antigo Testamento, que a lei não vai ficar escrita em tábuas de pedra dentro da arca, da arca. Ele está cumprindo que ele vai escrever sobre nossos corações com seu Espírito. E também está cumprindo as promessas do Antigo Testamento que o Espírito dele não vai habitar em meio do seu povo no templo, no Santíssimo Lugar, mas vai habitar mesmo dentro da igreja, literalmente dentro da igreja, dentro do povo, dentro dos nossos corações. Então, isto é o real significado de Pentecostes. E, como por exemplo, eu estou dando uma resposta, talvez eu espero
que não está ficando mais confuso do que antes, porque estou falando muita coisa, mas deixe-me fazer uma outra ilustração. Um pequeno moleque, um pequeno menino, ele vai para a coroação de um rei. Aí ele vai lá, ele vê assim, tal, todas aquelas coisas. É como quando o Lula foi, como se chama? Empossado. Aí tem militares e bandas e aqueles uniformes lindos e aqueles homens de cavalo e fogos de artifício e tal, não sei o quê. Aí, depois de 2 meses, o rei, digamos, vamos pegar Lula. Lula vem para visitar a cidadezinha do interior de Pernambuco e chega lá e ele vem com alguns assessores e tal, mas ele não vem com aquelas pessoas de cavalo e aqueles uniformes antigos. Não tem fogo de artifício, não tem aquelas bandas com... Aí ele diz, eu sou presidente Lula. Aí um moleque diz, não é. Por que não? Porque cadê o fogo de artifício? Cadê a banda? Cadê aqueles uniformes, aqueles soldados? Entendeu? Isso que as pessoas fazem hoje. Eles estão confundindo os fenômenos ao redor do evento com o próprio evento. O Espírito Santo está na igreja, habita a igreja. A igreja é o templo do Espírito Santo, mesmo quando todos aqueles fogos de artifício já aconteceram. Okay? Então, quando o Espírito Santo se manifestou sua presença já existente na igreja, ele já estava na igreja, naqueles 120, e também os 3.000, aí o Espírito Santo encheu a igreja. E ele mostrou que ele veio encher a igreja com aqueles fenômenos. Eu estou aqui, veja os sinais. Paf! Chamativo. Aí depois vem samaritanos, não é? Samaritanos. Eles entram na igreja. Uou! Samaritanos em comunhão com os judeus no mesmo corpo. Que coisa impossível. Os judeus não têm nada a ver com os samaritanos. Então o Espírito Santo, ele mostra, vocês são meu templo, eu habito em vocês. Sabe alguma coisa? Também eu habito neles. Quer ver? Aqui vem os fogos de artifício. Paf! Então, rapaz, sim, o Espírito Santo, claramente, o que aconteceu com a gente, aconteceu com ele também. Então, quem pode negar a eles fazer parte da comunhão? Pronto. Aí, samaritanos e judeus. Aí depois vem gentios. Aí, gentios são imundos, são pagãos, não tem nada a ver, incircuncisos. Aí, creem em Jesus Cristo e querem fazer parte da comunhão. Aí, que isso? Aí, o Espírito Santo diz, veja bem, eles também podem fazer parte da comunhão. Eu também posso habitar neles, sabe? Quer ver? Aqui vem os fogos de artifício de novo. Entendeu? Aí Pedro diz, bom, o Espírito Santo caiu sobre eles como sobre nós no início. Então, quem pode negar batismo a eles? Batismo é o quê? É sinal de membresia na igreja, não é? É sinal de fazer parte do corpo. Então, se eles têm o Espírito, a alma do corpo, eles fazem parte do corpo. É isso mais ou menos o raciocínio. Então, eles também fazem parte da comunhão. Então, essas são coisas pedagógicas do Espírito Santo, esses momentos. Que ele está querendo ensinar aos judeus, vocês não são os únicos na igreja. Mas samaritanos também fazem parte da igreja. Também são cheios do Espírito Santo. Também fazem parte daquele tempo espiritual. E também até gentios. Todos aqueles que creem. Judeu, gentil, samaritano. Então, se nós entendemos dessa forma, nós vemos que não está acontecendo da seguinte forma, que do céu, Jesus olhou e eu enchi a palavra certa, enchi minha igreja,
Mas eu esqueci uma parte, os samaritanos eu esqueci. Então, vamos encher com o meu Espírito. Aí depois, eita, esqueci mais uma vez. Eu esqueci os gentios. Vamos derramar o Espírito Santo de novo. Não, não é isso. Porque quando isso acontece? Na hora que eles se juntam com a igreja. É naquele contexto. É no contexto de fazer parte da igreja pela fé em Cristo. E se é 1 minuto antes, 1 minuto depois, assim, nós não vamos argumentar sobre isso. Mas o fato é que é no contexto de ligação com a igreja cristã. Ligação com o corpo de Cristo. E quando alguém, seja judeu, samaritano ou gentil, vai ser ligado com o corpo de Cristo, ele vai participar plenamente no Espírito que enche, que anima e que vivifica esse corpo. Quem é este Espírito? É o Espírito Santo de Deus. Então, é isso que está acontecendo. Então, eu acredito que, resumindo, eu sempre gosto de perguntas, porque eu posso dar mais uma palestra depois de cada pergunta. Né? Resumindo, nós não precisamos ficar tudo confusos quando as pessoas mencionam esses textos, porque eles estão confundindo os fenômenos ao redor com o próprio evento. Encerrando com Abraham Kuyper. Todos vocês conhecem Abraham Kuyper, não é? O livro diz que ele foi um dos grandes teólogos escoceses. Mentira. Um grande teólogo holandês. Okay? Aí foi um erro, eu acho que o Dr. Manuel colocou. O Dr. Manuel, ele gosta mais dos escoceses do que dos holandeses, mas tudo bem. Aí, Abraham Kuyper, ele deu a seguinte ilustração. Ele diz, imagine uma cidade. Alguém já leu isso? Não? Ok. Uma cidade e vai receber água encanada. Ok? Então, a cidade tem vários bairros, várias partes. Uma parte mais alta, uma parte mais baixa. E o que acontece é que eles colocam um sistema de encanação e tal, não sei o quê. Aí eles abrem uma torneira. Então, primeiramente, enche todas a encanação e recebem todas as casas do primeiro bairro. Aí, depois, quando tudo está funcionando bem, eles abrem uma outra torneira que liga o outro bairro. Já está tudo lá, pronto e tudo desenhado e tal. E a água chega aqui. E, finalmente, abre a última torneira para encher com água o terceiro bairro. Mas, o primeiro dia, quando houve aquela celebração formal e solene, o prefeito estava cortando a faixa e tal, brindando e não sei o quê. Assim, a obra já foi terminada. Só faltava abrir a torneira para, assim, os efeitos fluir, literalmente, para aquela região. Mas estava tudo feito já. Então, eu não sei se isso ajuda, mas isso ele fez para tentar ajudar a entender este progresso da ação do Espírito Santo. Judeia, Samaria, os confins da terra. Sim, sim. Sim. São... Eu acredito que as línguas, no dia de Pentecostes e posteriormente também, são como fogos de artifício marcando um evento bem especial, que Deus, por causa de não existir ainda o Novo Testamento completo, Deus confirmava a palavra falada pelos apóstolos com sinais e maravilhas. E junto com falar em línguas, vem milagres impressionantíssimos. E, assim, passava a sombra de um apóstolo e curava pessoas. Pessoas voltavam da morte. Alguém aleijado 40 anos pulava de alegria.
coisas bem chamativas para dizer, vir bem, eles estão falando uma mensagem radical demais para vocês judeus crentes, assim, porque não é todo judeu que era um fariseu e contra Deus, muitos judeus fiéis, homens e mulheres da aliança, do povo de Deus, que estavam esperando um Messias, e só faltava entender quem era o Messias. E por isso, abrindo parênteses aqui, que nós temos 3.000 convertidos naquele dia. É burrice, é ingenuidade medonha alguém esperar ir para uma tribo qualquer, uma cidade qualquer que não conhece Jesus, pregar uma pregação e esperar 3.000 convertidos. É estupidez. Sabe por quê? Quem são as pessoas aí? Quem são as pessoas em Atos 2, os 3.000? São pessoas que fazem parte do povo da aliança. São pessoas que são herdeiros de milhares de anos de ensinamento sobre Deus. São pessoas que a eles pertencem as alianças e os oráculos de Deus. Eles tinham as escrituras do Antigo Testamento. Eles entendiam os sacrifícios, o sistema sacrificial, o que é pecado, o que é santidade, quem é Deus, quem é o homem, quem criou o mundo. Eles sabiam tudo isso. Eles já tinham conhecimento de tudo que tem no Antigo Testamento. Eles já sabiam que o homem precisa do Messias. Eles sabiam que o Messias vinha. A única coisa que eles não sabiam é quem é o Messias. Só isso. Os fiéis, os israelitas fiéis, só faltava esta informação. Quem é o Messias? E quando Pedro prega, ele diz, o Messias chegou. Sabe quem é? O homem que você matou. Ai, a gente matou o Messias? Que isso? Estamos esperando milhares de anos e a gente matou? Como é possível? O que podemos fazer para... Aí, esses 3.000 são pessoas bem instruídas no Evangelho do Antigo Testamento. Na palavra de Deus, vamos dizer. E por isto... facilmente 3.000 são convertidos num só dia, porque eles já têm um catequese, um ensinamento, um curso de discipulado grande, desde o nascimento deles. Hoje em dia, a situação é bem diferente. Nós não podemos esperar o mesmo fenômeno. Mas encerrando aqui, esses fogos de artifício de falar em línguas, de curas, de milagres, de obras de poder, eu gostaria de desafiar aquele que diz que essas coisas acontecem hoje, eu gostaria de desafiar que sejam da mesma qualidade. O dia que aquele que se diz pentecostal da forma bíblica e exige esses mesmos fenômenos hoje, tudo bem, mas que sejam os mesmos fenômenos. Eu quero ver aquele pastor passando por uma pessoa e a sombra dele fazendo uma cura. Eu quero ver esse pastor levantando alguém da morte. Quero ver. Eu quero ver ele... Porque eu vejo na televisão, eu fico com vontade de vomitar. Fico... qual é a palavra? Enjoado. Sabe por quê? Porque vem alguém... Eu não sei de onde eles arrumam essas pessoas... Aí eles vêm alguém tudo aí não pode andar muito bem. Aí de repente o pastor diz, você está curado, Aí a pessoa sai da mesma forma. Sai da mesma forma. Assim, chega com bengala, tudo, e sai sem bengala. Assim. Eu sim, mas desculpa, não, é uma coisa ridícula, é uma coisa triste, é blasfêmia contra o poder do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo faz alguma coisa, ele não faz dessa forma, não. Aquele homem, 40 anos parado, agora pulando, uma diferença radical. Então, o Espírito Santo de muitos que se chamam servos de Deus hoje, é um Espírito Santo muito fraco. Porque a mudança que ele causa fisicamente nos aleijados é quase imperceptível. Eu vou além. A mudança que ele causa espiritualmente no coração também é imperceptível. Porque você não vê o fruto do Espírito
Naqueles lugares, não. Naqueles homens você não vê amor, e paciência, longanimidade, benignidade, domínio próprio, humildade. Você não vê, não. Porque não é o Espírito Santo da palavra de Deus. Não é o Espírito Santo real. Não é. É um grande engano. É muito triste. Eu não estou dizendo que nenhuma pessoa naqueles meios é um servo fiel de Deus. Tem, graças a Deus tem. Mas são servos que estão sendo, infelizmente, enganados. Eu falo com tristeza. Porque se eles querem esses fenômenos, que sejam os mesmos. Que sejam que, quando o Espírito Santo enche os apóstolos, eles proclamam com ousadia a palavra. Isso que diz o Lucas em Atos. O Espírito Santo enche, e qual é o resultado? Eles proclamam a palavra com ousadia. E as pessoas ouvem os apóstolos falando o Evangelho, as boas novas da salvação em Jesus Cristo, em sua própria língua. E mais tarde, quando a situação é diferente, porque no dia de Pentecostes, Atos 2, tem pessoas de todo canto, de todos os países do mundo quase, aí várias línguas representadas. E depois, quando isso acontece um pouco menos, em Corinto, por exemplo, onde não tem, assim, milhares de pessoas de várias línguas. Porque é uma igreja numa cidade, é uma cidade onde tem uma certo número de línguas diferentes, mas não tantos quanto no dia de Pentecostes. Aí Paulo diz, bom, veja bem, se você está falando uma língua que ninguém entende, então cale-se. Porque qual é o propósito disso? Fique quieto. Porque é preferível falar uma palavra, ou 5 palavras numa língua entendível, compreensível, do que 1000 palavras numa língua que ninguém vai entender. Então Paulo coloca algumas regras. Se alguém vai falar uma pessoa por vez, por exemplo, falando línguas, tudo bem. Que seja interpretado, se não tem alguém lá entendendo essa língua, então interprete ou cale-se. E fale uma pessoa por vez. Nós vemos isso hoje em dia. Então, assim, se alguém quer insistir, eu não vou obrigar, eu não vou chegar a alguém e dizer, bom, de antemão eu digo que não é possível. Eu não vou dizer isso. Mas se alguém quer insistir sobre esses fenômenos, eu vou insistir o seguinte, que sejam os fenômenos bíblicos. E que sigam as regras bíblicas. Então eu não tenho problema nenhum. Se alguém levantar e se o irmão Ademir lá se levantar domingo e começar falando holandês, eu não vou dizer a ele, que isso, você não pode, isso não é impossível. Bom, eu vou ficar surpreso, porque ele nunca estudou holandês. Mas eu posso traduzir holandês. Aí eu vou traduzir. Eu não tenho problema nenhum fazendo isto. Eu acho muito improvável acontecer. Mas tudo bem, talvez ele fazendo, eu não vou dizer, eu acho que não pode acontecer, então não está acontecendo. Eu vou fingir que ele... Não, se ele falar em holandês coisas edificantes, eu vou me levantar e eu vou traduzir em português. Isso aconteceu. Sim, mas você entende? Eu não quero entrar no sensacionismo e entrar em... Assim, eu não acho importante isso. Que sejam fenômenos bíblicos e que sejam aplicados e praticados conforme as regras bíblicas. Eu acho que isso já fecha tudo. Fecha 90,9% daquilo que nós vemos hoje. Você iria falar também. Uma pergunta, pessoas que são batizadas no Espírito Santo e não têm o dom de línguas. Porque com misericórdia tem o dom de línguas. Mas eu já vi pessoas falar em línguas e desse dom e repetir várias vezes aquela palavra em línguas. Isso é certo ou isso é errado? Bom, estamos entrando um pouco em outros assuntos, mas tudo bem, porque isso também vai ser abordado mais em diante nas aulas, sobre os dons. Né? Nós vamos falar um pouco mais sobre os dons. Mas deixe-me resumir dizendo o seguinte, que biblicamente, quando alguém falava em línguas, ele estava
profetizando, ele estava falando a palavra de Deus. Ele não estava repetindo frases. E ele estava falando para edificação. Eu não me lembro exatamente da referência, mas tem no início de Atos um momento no qual o Espírito Santo enche os discípulos e a consequência é que eles anunciam com ousadia a palavra. Isto é o efeito que o Espírito tem. Então, às vezes, naquela época, acontecia que eles anunciavam a palavra em uma língua que eles nunca tinham estudado. E as pessoas ouvindo ficaram impressionados. Veja, por exemplo, em Atos 2, verso 11. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Veja várias coisas aqui. As pessoas que falam outras línguas estão ouvindo estes homens pescadores do nordeste de Israel, que nunca estudaram essas outras línguas, estão ouvindo aqueles homens iletrados, falando em minha língua. Eu sou de Mesopotâmia, eu sou de Capadócia, eu sou de Frígia, de Panfilha, do Egito, de Líbia, Cirene. E eu estou ouvindo este homem iletrado falar a minha língua. Então, era uma língua real, não era hashabala, 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 hashabala. Isso não é uma língua. É alguns sons repetidos que não têm significado nenhum. Não edifica ninguém. Entendeu? Era uma língua. Uma língua tem gramática, uma língua tem sintaxe, uma língua tem estrutura, uma língua tem conteúdo, porque uma língua, a essência de uma língua é comunicar. Comunicar significado, comunicar conteúdo. Qual é o conteúdo? Não é qualquer conteúdo. Não é que os apóstolos ficavam assim, repetindo sons, nem era que eles ficavam falando uma língua que eles nunca aprenderam, mas falando sobre experiências próprias. O que eles estão falando? Verso 11. Estamos ouvindo falar nossas próprias línguas, eles falando as grandezas de Deus. Quantas pessoas que se dizem profetas hoje em dia estão proclamando as grandezas de Deus? Muitas vezes é proclamando as grandezas deles. Quando eles chegam a falar coisa compreensível, eles se proclamam. Eu me lembro na televisão, eu vi um homem e disse, quando você fala meu nome, o diabo treme. Isso é falando as grandezas de Deus ou as grandezas dele? Tem outro homem na televisão, porque na televisão tem todo tipo. Aí pega um pano e coisa nojenta, passa na cara e diz, eu não sei, aqui tem que fazer com aquela coisa, mas assim, vai curar, vai fazer alguma coisa. Assim, isso é proclamar grandezas de Cristo e sua obra? Ou as grandezas imaginárias dele? Entendeu? Então, não é certo, de forma alguma, alguém se levantar na igreja de Deus e falar sílabas incompreensíveis. É errado. Ponto final. Porque o apóstolo diz em 1 Coríntios 14, se você quer falar uma outra língua na igreja, vai lá. Mas que seja interpretado. Ok? E se alguém fala uma língua na igreja que ele nunca aprendeu, mas é uma língua mesmo, e a interpretação é coisa tipo, meu servo, você vai voar num avião de ferro, num passarinho de ferro, num ave de ferro. Isso não é falar as grandezas de Deus. Desculpe. Isso é responder, isso é se dirigir às cobiças do coração do homem. Qualquer pobre no Brasil quer uma só coisa, que é viajar para o exterior, não é? Então, como isso é as grandezas de Deus? Essas são as cobiças do coração do homem. Porque o que o pobre e o rico e todos nós precisamos não é viajar e fazer turismo no exterior. Nós precisamos do sangue de Cristo para nos perdoar nossos pecados. Nós precisamos de santidade, nós precisamos de perdão, de reconciliação com Deus. Nós precisamos de santificação. Nós precisamos da obra do Espírito Santo para nos transformar conforme a imagem de Cristo. Nós não precisamos de mais viagens
ou guarda as roupas novas, ou as outras coisas que essas profecias imaginam. Então, assim, tem problema com o fenômeno em si. É muito questionável se é o fenômeno bíblico, porque muitas vezes não é uma língua. As linguistas já estudaram e gravaram os sons emitidos em muitos cultos hoje, e são sílabas repetidas. Outra coisa é que as pessoas têm a tendência de repetir as sílabas que eles ouviram da pessoa que discipulou eles naquela fé. Então, é uma coisa de imitação. Em terceiro lugar, são sílabas tão repetidas que não é possível, linguisticamente, não é possível estas sílabas repetidas carregar algum significado linguístico. Não é possível. Não tem padrões ou patterns, como se chama? Patterns. Não tem estrutura suficiente para ter significado, porque são apenas algumas sílabas repetidas, só isso. Não é possível carregar um significado. E essas coisas são feitas sem seguir as regras do Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo. Quem inspirou Paulo a escrever 1 aos Coríntios 14? Foi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo já colocou as regras. Se alguém vai falar línguas, é assim, 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 assim. Eu fico impressionado. Quando alguém fala em línguas hoje em dia, é o seguinte, todo mundo fica esperando. De repente, pega o fogo em uma pessoa, não é? Aí, é geral, não é verdade? Aí, como é possível? O apóstolo disse, cale-se. Deus é um Deus de ordem. Você tem alguma coisa a falar? Fale, o resto vai ouvir. Como é possível todo mundo proclamando ao mesmo tempo e ninguém ouvindo? Então, o irmão perguntou se isso é correto. Eu não vou afirmar para nenhum pentecostal impossível você falar em línguas. Da mesma forma que eu não vou afirmar a nenhuma pessoa é impossível você ser levado para o terceiro céu. Eu não vou afirmar, porque não cabe a mim dizer o que Deus pode fazer ou não pode fazer. Mas o que eu posso fazer é insistir que a Bíblia seja respeitada. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra inspirada por este Espírito Santo. Então, quando alguém chega dizendo que o Espírito Santo levou ele a profetizar, e esta profecia, entre aspas, diz o seguinte: Kennedy, deixe sua esposa e vai casar com outra pessoa. Aí eu vou parar de dizer, bom, desculpe, volte para o inferno de onde você veio. Porque o verdadeiro Espírito Santo diz, eu abomino o divórcio. Então, você está dizendo, em nome do Espírito, que eu devo divorciar minha esposa. Então, ou o Espírito Santo não é Deus, porque ele é equivocado, ele fala duas coisas contraditórias, ou a Bíblia está errada, ou sua profecia está errada. Bom, eu vou ficar com a última escolha. Que aquela profecia é contra aquilo que o próprio Espírito Santo fala na Bíblia. Veja quantas supostas profecias em nome do Espírito Santo são contra as Escrituras. Meu servo, eu digo a você, você vai viver pela fé, você não vai trabalhar. Eu conheço pessoas que as vidas daquelas pessoas foram destruídas, as famílias, os casamentos, porque aquela pessoa, tal, eu vou viver lá pela fé. Eu vou para casa, fico na cadeira, na rede e tal, e depois de alguns meses ou algumas semanas, a esposa não aguenta mais, e aí tem problemas de casamento, e depois tem uma separação, um divórcio, porque ele só fica lá, não, eu estou vivendo pela fé. E o Espírito Santo verdadeiro diz na Bíblia, ok, se um homem não quer trabalhar, que ele não coma. Então, como é possível? O Espírito Santo de hoje é fraco, a pila dele está ficando bem fraca, porque ele não consegue fazer aquelas curas que ele fazia. A cura que ele faz hoje, assim, você entra na igreja, mais uma vez, eu vejo essas coisas na televisão. Aí,
pastor, antes do culto eu entrei aqui com dor de cabeça, agora eu estou me sentindo melhor. Glória a Deus por isso, né? Assim, o que um Tilenol pode fazer, o Espírito Santo com muito esforço conseguiu fazer também. Não é possível. O Espírito Santo de hoje, eu estou falando entre aspas aqui, o Espírito Santo suposto de hoje é fraco. Porque os sinais e maravilhas dele são mentiras, são já preparados de antemão, são coisas de teatro às vezes. Eu conheço pessoas que participaram em forjar curas e não sei o quê, eu já conheço pessoas que participaram nisso. Ou são coisas que nem chegam perto daquela pessoa que ficou 40 anos aleijado e depois pulou. Você vê os supostos evangélicos querendo ressuscitar mortos hoje em dia, e cada vez é uma grande vergonha para o nome de Jesus, porque o mundo fica rindo daquela burrice, daquela blasfêmia. Recentemente, algumas semanas atrás, um amigo meu em Rio de Janeiro foi para um sepultamento e uma profetisa se levantou e disse, abre caixão, e começou a profetizar que vai ressuscitar. E aquela mulher velha morreu de câncer, um fedor nojento na igreja, e ela falando incantações e até coisas mais parecidas com Umbanda do que com o cristianismo naquele caixão. E nada aconteceu. Quantas vezes isso não acontece? Então, assim, se isso é errado, é errado. Se não é da mesma qualidade que os fenômenos bíblicos, e se não é aplicado e executado conforme as regras do próprio Espírito Santo, é errado. Mas como eu já falei, se no culto público alguém se levantar, fala numa língua que ele nunca aprendeu, as grandezas de Deus, conforme a Bíblia, alguém se levanta e traduz essas coisas corretamente, eles falam e todo mundo fica em silêncio ouvido. Eu não estou dizendo que pode acontecer hoje, mas estou dizendo que se acontecer, isso não seria contra as Sagradas Escrituras. Vocês estão me entendendo? Okay? Se acontecesse desta forma. Dessa forma. Como? Eu não estou... bom. Eu já vi uma determinada igreja do mesmo jeito que o senhor está falando aí. Dentro da palavra, entendeu? Ele falou no mistério, a pessoa produziu a mesma coisa. E aí a igreja se aquietou e mudou só. Bom, foi gravado, depois foi avaliado e analisado por uma pessoa que fala aquela língua supostamente que ele falou? Bom, porque os fenômenos bíblicos são línguas conhecidas. São idiomas, entendeu? Então, com todo respeito ao irmão, para ser bíblico, é necessário gravar a língua, a idioma, levar para alguém que fala aquela língua e ver se realmente houve uma tradução. Eu vou dizer o seguinte, a Bíblia diz que todo homem é mentiroso, Salmo 116. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. A Bíblia diz isso. Deus fala isso, eu não. Então, eu li, algumas semanas atrás, 2 professores de teologia nos Estados Unidos. Um memorizou um trecho em grego e outro um trecho em hebraico ou em latim, não sei. Foi para uma igreja, se levantou e disse, eu tenho uma revelação aqui, eu vou falar em língua, e começou a falar em línguas. Citando ou recitando aquilo que ele memorizou em grego, ou em latim, ou em hebraico. E alguém se levantou para traduzir. Não tinha nada a ver. Porque o que acontece em muitas igrejas hoje é pura emoção. É puro fenômeno psicológico. Então, eu posso garantir que eu posso ir para muitas igrejas hoje, eu posso memorizar um poema ou um trecho de Heródoto, um historiador,
o primeiro historiador, eu posso memorizar um registro dele de uma batalha antiga. Eu posso falar isso em grego. Eu garanto, muitas igrejas, assim, se o culto está realmente animado e movimentado, muitas igrejas, alguém vai levantar para me traduzir. Mas não vai falar nada daquilo que eu estou falando em grego. Porque as pessoas são levadas a dizer o que entra na sua cabeça. Então, por favor, não baseie sua confiança nas experiências. Mas só seja como os bereanos, se satisfazendo se realmente está de acordo com aquilo que está escrito. Okay? Infelizmente, hoje as pessoas procuram mais os fogos de artifício que nem fogos de artifício são. Nem são reais. E estão tão encantados com aquelas coisas que só têm aparência de fogos de artifício, e em tudo isso estão esquecendo a coisa real, a essência da coisa. Gálatas 5, o fruto do Espírito. Qual é o primeiro fruto do Espírito? É amor. Vamos fazer um estudo científico. Nas igrejas que mais falam em línguas, deve ter mais Espírito, não é? Tem mais amor? A obra diaconal. Vamos falar sobre a obra diaconal. Quantas vezes vem batendo na minha porta um evangélico? Eu abro a porta e eu vejo um evangélico pela roupa. Tem estampado na cara. Evangélico, gritante. Eu estou sem comida. A senhora não é evangélica? Sim, sou. Que igreja? Tal igreja. A senhora está passando fome? Estou. E é aquele tipo de igreja que fala aqui só em línguas. Tem o Espírito? Cadê o amor? Jesus disse, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos pelo barulho que vocês fazem no culto. Não é? Ele não falou isso? Não. O mundo vai saber que vocês são meus discípulos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. E se tem uma igreja onde fala que só em línguas que nem são idiomas e que nem podem ser comprovadamente traduzidos e realmente comprovados que estão dizendo alguma coisa bíblica mesmo, mas estão tão encantados com aquele barulho e acham que estão tão cheios do Espírito. Por que tem membros daquela igreja mendigando nas ruas? Impossível. É impossível. Se um fruto do Espírito é humildade, longanimidade, benignidade, aqueles pastores de hoje, quando eu falo essas palavras, humildade, paciência, longanimidade, domínio próprio, benignidade, os pastores de hoje, que estão à frente daquelas igrejas tão cheias do Espírito, mostram esses frutos? Quantos pastores humildes que você conhece? Porque os pastores de hoje são grandes empresários. Não tem tempo nem para entrar na casa do pobre. Não tem tempo para ter paciência. Porque estão lá na televisão dizendo, eu preciso de mais 3 milhões de reais para comprar esse novo prédio aqui, tal, mande mais dinheiro. Entendeu? Então, irmão, veja bem, nós não devemos ficar encantados por fenômenos impressionantes. Nosso coração gosta de movimento, de emoção, de coisas impressionantes. Mas nós devemos ver que muitas vezes nós estamos sendo como uma pequena criança. Se eu tiro... será que eu tenho comigo? Eu tinha em casa, mas eu acho que deixei em casa. Mas se eu tiro uma moeda bem brilhante e dou para minha menina de 3 anos, está vendo? Eu estou completamente liso. É?
Aí, se eu tiro uma moeda bem brilhante, aquela de R$1, dourado e tudo, e mostro a minha filha de 3 anos, eu mostro a ela um cheque de R$200. Um cheque simples, né? Quer dizer, você quer qual? Ela vai pegar a moeda. Né? Porque nós somos assim. Nós somos crianças que nós ficamos impressionados com coisas brilhantes, mas isso não significa necessariamente que são as coisas que têm mais valor. Eu já conheci o milagre de Deus instantaneamente. A Assembleia de Deus estava na Assembleia de Deus, no meu memória, e eu vi um braço crescer, uma perna crescer, e esticar como uma borracha. Desculpa, eu não estou ouvindo. Você viu o quê? O braço crescer, a perna crescer, esticar como uma borracha. Esse diácono, ele tinha levado uma pedra de infância. Aham. E o braço dele, o dedo atrofiou, o braço dele não cresceu, e a perna dele não cresceu. Aham. Ele tinha um pulmão no cérebro. Aham. E estava no culto, num ciclo de oração, e chegou uma pessoa de fora, de longe, e ele profetizou que aquele braço, nos olhos materiais, eu pensei isso. Aquele braço esticou e normalizou como um braço, e a outra perna esticou e normalizou como outra perna. E o tumor desapareceu. Isso eu vi a olho narral. Eu presenciei isso. De 15 anos de cristão que fizeram igual eu vi nos olhos materiais isso aconteceu. Pronto. E isso mudou o que em sua vida? Assim, eu continuei sendo o mesmo cristão, tendo a mão de Deus na minha vida, mas eu pude ver o poder de Deus operar poderosamente, o qual eu nunca tinha visto. Mas assim, qual é a diferença que isso fez? Isso tornou você mais santo? Isso tornou você mais comprometido com Deus? Isso me fez sentir uma sede de buscar mais ainda e procurar a intimidade dele, para que eu venha a saber o quanto meu Deus é poderoso a fazer isso e muito mais. Mas assim, eu quero perguntar a você o seguinte. Um homem estava na cova 3 dias. Ele se ressuscitou. E a ressurreição dele foi para declarar a justificação de todos aqueles que creem nele. Você crê nisso que aconteceu? Tem maior poder do que isso? Então, nós precisamos correr atrás de ver essas coisas. Nós já sabemos que Deus é poderoso. Ele sustém o universo todo com seu poder. A palavra do seu poder, todas as coisas são sustentadas pelo poder de Jesus. Diz a Bíblia. A Bíblia já nos diz isso. Então, eu sei que às vezes alguém está muito doente. Nós oramos a Deus, Deus cure essa pessoa. E às vezes tem uma cura que o médico até fica, rapaz, como é possível? Mas nosso conhecimento do poder de Deus não depende dessas coisas. E a coisa triste é as pessoas correm atrás dessas coisas. Porque eles não acreditam naquilo que a Bíblia já diz. A Bíblia já nos ensina exatamente isso, que Deus é poderoso. Pronto. Então, não é importante nós procurarmos esses sinais. Porque Deus já falou. E Deus já deu o maior sinal de todas as épocas, que é a morte e a ressurreição do seu próprio Filho. Nós não precisamos de buscar mais sinais. Vejo que nem o próprio Jesus se impressionou nessas coisas. Em Mateus capítulo 7, ele diz que muitos me dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos sinais e maravilhas. Jesus, ao invés de aceitar essa argumentação, Jesus disse: Eu nunca te conheci, né? No nosso capítulo 10, o apóstolo Paulo disse que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E essa palavra de Deus tem como tema central o Senhor Jesus Cristo. E nós não estamos satisfeitos, como o senhor acabou de falar, eu acho muito importante, que o próprio Jesus tem o poder de se ressuscitar a si mesmo, se auto-ressuscitar. Então, eu acho que não tem realmente manifestação maior que essa, porque, assim,
foi um outro homem que chegou e ressuscitou ele. Ele mesmo teve o poder de vencer a morte. Ele mesmo já tinha dito, eu entrego a minha vida e a hora que eu quiser eu pego ela de volta. Realmente esses sinais de maravilhas, hoje em dia, realmente eu não vejo qual é a necessidade mais disso. De fato, obrigado por isso, Valdemir. O apóstolo diz que os gregos procuram sabedoria, então palestras bem eruditas. Os judeus, que são os legalistas, aqueles que acham que podem ganhar sua salvação pelas suas obras, os judeus procuram sinais. Mas nós pregamos Cristo. E ele fala em Romanos 10, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, se nós queremos saber do poder de Deus, se queremos conhecer Jesus, se queremos conhecer o próprio Deus, se queremos crescer em santidade e em fé, é procurando a palavra e não procurando sinais. Porque, de um lado, os sinais nem são tão impressionantes quanto a própria palavra de Cristo, e do outro lado, também Jesus até fala que nos últimos dias vão acontecer sinais operados pelo inimigo, que podem até enganar os eleitos, se fosse possível. Então, já que nós sabemos disso, já sabemos que nos últimos tempos, que nós estamos vivendo nos últimos tempos, vai haver até sinais e maravilhas feitos pelo inimigo. Então, isso é ainda mais razão para a gente nem ficar tão impressionados e nem buscar aquelas coisas. Mas procurar a palavra. A palavra é uma coisa segura. A palavra é algo que nós podemos verificar, porque como os bereanos podemos ver. Os bereanos, os apóstolos chegaram lá pregando e fazendo sinais e maravilhas. É o que os bereanos fizeram. Rapaz, que sinais, que maravilhas. Rapaz, eu fiquei tão impressionado. Não. Os bereanos dizem, vocês têm uma mensagem. Tudo bem, vocês fizeram sinais e maravilhas, mas vamos verificar essa mensagem na Bíblia. Ok? É isso que é importante. É a palavra de Deus. É isso. Vamos encerrar. 9h30 é a hora que normalmente nós saímos daqui. 9 horas normalmente encerra as perguntas. Obrigado por sua atenção e sua paciência. E vamos encerrar agora